Eu vou então desejar boa tarde a todos os presentes. Portanto, queria começar por agradecer ao nosso gabinete de imagem e comunicação o facto de terem organizado esta sessão. Eu vou falar em português, a não ser que algum dos presentes preferisse que eu falasse em inglês e que os meus colegas falassem em inglês. Sr. Professor, dá-me licença, só para dizer uma coisa. Sim, diga. Eu gostaria de pedir aqui aos nossos alunos que entraram agora na sessão, se nesta fase inicial não se importam de ligar as suas câmaras para nós os cumprimentarmos, e depois então durante a sessão, se for preciso então, fechariam a câmara. Só para cumprimentarmos e boa tarde a todos. Claro que para nós é sempre bom, sendo possível, ver caras. Sim, sim. Muito obrigada. Os que forem possível, não é? Portanto, obrigado. Vamos então aguardar um bocadinho. Ok. E obrigado. Talvez então nós pudéssemos iniciar, não é, doutora Graça? Sim, se o professor achar bem, acho que sim. Pronto, eu, então, como estava a dizer, só repetir o agradecimento a todos os que estão presentes. Obrigado por terem vindo a esta sessão vou dizer assim, de apresentação do mestrado em Ciência e Tecnologia de Nanomateriais. E queria aqui agradecer, portanto, a iniciativa e a organização do nosso Departamento de Imagem e Comunicação, o facto de nos terem permitido então esta possibilidade de apresentar este novo curso de mestrado aqui da Faculdade de Ciências. E, portanto, este mestrado, eu vou começar por dizer, tenho aqui comigo o professor Eduardo Marques, que é meu colega aqui do Departamento de Química e Bioquímica, e como estão a ver aqui em destaque, o Departamento de Química e Bioquímica é um dos, digamos, co-responsáveis por este mestrado. Eu sou João Pedro Araújo, do Departamento de Física e Astronomia, mas em conjunto, em grande medida, com muita ajuda, ou com toda a ajuda do professor Eduardo Marques, que ele sim foi um entusiasta desta iniciativa e que envolveu também o Departamento de Ciências dos Computadores, em que o professor João Pedro, que não está hoje aqui, mas que é também da Comissão Científica deste mestrado. Portanto, é uma iniciativa conjunta, digamos, destes três departamentos, mas também, quando este mestrado foi apresentado ao Conselho Científico da Faculdade de Ciências, teve também contributo de, eu vou dizer, todos os outros departamentos que acharam a iniciativa muito interessante e contribuíram com disciplinas dos seus departamentos que se enquadram, digamos, nesta temática. Portanto, nós vamos fazer esta apresentação, inicialmente fazendo uma apresentação PowerPoint, e depois, obviamente, estamos disponíveis para responder às vossas questões. E gostava de dizer que vamos fazer isto em duas partes. Eu vou iniciar uma parte introdutória e depois o professor Eduardo Marques fará uma segunda parte onde apresentará também os aspectos do programa do curso e a sua ligação a este mestrado Erasmus Mundus, que é o mestrado CERP+. Portanto, começando então por o início, digamos assim, eu sou físico e gosto de lembrar grandes físicos, e aqui temos, neste tema dos nanomateriais, da nanotecnologia, temos efetivamente um físico que, como diz aqui neste slide,
no final do ano de 59, portanto, numa conferência anual da American Physical Society, deu uma palestra que é conhecida ou reconhecida como fundadora de uma nova área. E ele dizia, portanto, foi um desafio que ele lançou aos seus ouvintes, dizendo: imaginem que nós seríamos capazes então de construir computadores cujos fios são constituídos, por exemplo, por 100 átomos, ou não tenham dimensão superior a 100 átomos, ter microscópios capazes de mover, de manipular átomos individuais, ou até máquinas que poderiam então manipular e construir um por um novas máquinas ou circuitos, e portanto levar em conta toda a natureza quântica da matéria. E era um físico teórico com uma visão, e portanto eu acho que ele nessa palestra definiu um novo campo, portanto definiu e implementou um novo campo que anos mais tarde, vamos dizer cerca de 30 ou 40 anos mais tarde, se implementou exatamente por esta capacidade que hoje em dia temos de manipular matéria à escala nanométrica ou até à escala atómica. E, portanto, é este novo ramo da tecnologia que nós tipicamente chamamos nanotecnologia, e, portanto, aqui a definição é sempre larga, mas que tem a ver com esta manipulação de uma tecnologia que domina dimensões e tem tolerâncias de menos do que 100 nanómetros e que pode ir até à manipulação de átomos e moléculas de forma individual. Porquê é que isto é interessante? Exatamente porque pode ser uma forma de enfrentarmos os desafios societais, seja no âmbito da energia, da produção alimentar, da qualidade dos alimentos, da saúde humana e animal. Portanto, o facto de termos esta nova área, ela pode ter impactos efetivamente extremamente de largo espectro e de muito alcance. Eu aqui ponho apenas alguns para dar esta introdução, digamos, áreas que eu tenho interesse particular e que tenho eu e muitos aqui na Faculdade de Ciências têm desempenhado um papel, que vão, por exemplo, desde das células fotoeletroquímicas para a produção, seja de hidrogênio, seja de energia solar, e que usam efetivamente a nossa capacidade de estruturar materiais a escalas submicrométricas para então conseguir novos dispositivos, novos materiais que respondem então a diferentes desafios societais, mas aqui em particular no caso da colheita de energia. Não se aplica, obviamente, só nesta área, existe muito dos nanomateriais e da nanotecnologia têm aplicações, seja em bio-nanotecnologia, e aqui, por exemplo, tenho exemplos de usar, por exemplo, nanotubos que podem ser funcionalizados de forma diferente no seu interior e no seu exterior para se ligarem a células, por exemplo, células cancerígenas, e fazem libertação controlada de fármacos devido à diferença de pH no exterior e no interior da célula, e, portanto, fazer, digamos, nanoveículos capazes de libertar fármacos de forma controlada e, portanto, isto é trabalho feito aqui na FECUP. Também na área ambiental temos trabalho de ver se os nanomateriais produzidos prejudicam o ambiente, e, portanto, é um outro exemplo de
ver a toxicologia, neste caso, de nanofios de níquel, que são, digamos, ingeridos por estes bonitos seres vivos que nos vão dar uma ideia de se libertar estas substâncias no ambiente pode ter impactos negativos. Claro que nós, pensando num mestrado em nanomateriais, em ciência e tecnologia de nanomateriais, temos que ter em atenção que nós estamos perto de um centro ibérico de nanotecnologia, o INL, e, portanto, eu aqui também trago uma colaboração entre a FCUP e o INL, nomeadamente na área dos sensores, das memórias e dos novos, digamos, osciladores ou nano-osciladores para comunicações, por exemplo, na área das telecomunicações móveis. A nanotecnologia também nos oferece novos paradigmas, nomeadamente novos paradigmas de computação, e, portanto, este mestrado, que também não é só da física, da química, mas também das ciências da computação, também, hoje em dia, o facto então, de conseguirmos manipular e fabricar dispositivos a escalas submicrométricas faz-nos pensar, por exemplo, por que não fazer dispositivos capazes de fazer computação de forma semelhante ao que faz o cérebro humano. E, portanto, um outro exemplo que tenho aqui de interesse e que está ligado à investigação que se faz nestes departamentos é exatamente a chamada computação neuromórfica. A ligação desta área da computação e, portanto, esta ideia de juntarmos 3 departamentos e ir buscar, digamos, também se a ligação era quase natural entre a física, o departamento de Química e Bioquímica e o departamento de Física, exatamente por trabalharem já há muitos anos em nanomateriais e nanotecnologia, pareceu-nos que hoje em dia faz todo o sentido usar ferramentas e estratégias das ciências dos computadores, nomeadamente para termos estratégias de desenho de materiais. Ou seja, hoje em dia nós temos uma forma de ir para o laboratório muito mais informada do que teríamos há muitos anos atrás. Hoje em dia os computadores podem nos ajudar e nomeadamente os supercomputadores, podem-nos ajudar a desenhar materiais ou fazer aquilo que se chama a aposta Materials by Design, ou seja, eu uso técnicas avançadas de computação para, no fundo, fazer computações quânticas, portanto, resolução da equação de Schrödinger para um determinado sistema, usando certamente técnicas da chamada física do estado sólido ou da química computacional, para efetivamente modelizar, portanto, ir desde primeiros princípios, portanto, a resolução da equação de Schrödinger, às propriedades propriamente ditas dos materiais. Existem iniciativas como o Materials Genome, portanto, bases de dados que estão a ser acumuladas na Europa e nos Estados Unidos, usando então supercomputação para, e por exemplo, técnicas chamadas de ab initio, para ficarmos com uma base de dados de materiais que podem ainda não ter sido sintetizados no laboratório, mas em que nós podemos perguntar e fazer uma estratégia de data mining, por exemplo, prever de todos os materiais que usam o elemento A, B ou C, eu quero aquele que tenha, por exemplo, um gap que seja ideal para células fotovoltaicas ou células fotoeletroquímicas ou uma outra aplicação que tenhamos em mente. E aí usar as técnicas da ciência de dados, efetivamente, para fazer um trajeto
digamos, de uma ideia, chegar a um material, prever um dispositivo e assim, quando vou atacar este problema do ponto de vista laboratorial, já estar com a minha investigação informada de quais são as melhores apostas e não ter que ir para o laboratório só numa tentativa e numa base pouco informada de tentativa e erro, claro, com a intuição, certamente, das diferentes disciplinas. Mas esta é uma terceira via que está a se implementar em grande força, nomeadamente com a estratégia europeia e portuguesa também de computação avançada. E, portanto, com técnicas de data mining, learning, e, portanto, isto dá-nos o chamado, digamos, o nosso pano de fundo onde nasceu a ideia deste mestrado, e eu agora ia passar uma segunda parte em que vou deixar falar o meu colega professor Eduardo, para falar dos objetivos e do modo de funcionamento deste curso. Eduardo, estás-me a ouvir? Posso então parar a minha apresentação? Muito obrigado. Passo. Certo, ok, muito bem, então eu vou fazer aqui já meu share screen, ok, vou pôr isto em modo de apresentação e, portanto, ficaste aqui nesta parte. Muito bem, antes de mais, muito boa tarde a todos e bem-vindos aos nossos estudantes aqui presentes, estudantes e outras pessoas interessadas aqui presentes para esta sessão de esclarecimento. O professor João Pedro Araújo, meu colega, já fez uma excelente introdução, digamos assim, ao âmbito e os objetivos do mestrado e a sua contextualização, digamos, de uma forma assim mais genérica no panorama científico atual. E, portanto, ele falou também na qualidade de diretor deste curso, já veremos mais adiante, portanto, os restantes membros da comissão de curso, mas ele falou também na qualidade de diretor de curso. Eu agora falaria então de alguns aspectos mais concretos em que vocês estarão interessados. Primeiro, tal como ficou já patente nesta introdução, claro que isto trata-se de um mestrado de formação avançada, bem, todos os mestrados em princípio, assim o serão, este não podia fugir à exceção e, como vocês viram pela introdução e pelos temas que já foram aflorados, é de facto um mestrado de vanguarda, portanto temas que estão muito digamos, no limite, nas áreas limites do conhecimento e de um conhecimento interdisciplinar, porque isto, como ficou também patente, convoca a física, a química e também nós, até de uma forma inovadora, até no panorama europeu e internacional, decidimos, nós, Faculdade de Ciências, porque isto digamos, é uma aposta da Faculdade de Ciências, incluir também a ciência de computadores, portanto, naquela vertente de ciência de dados e todos aqueles aspectos que o professor João Pedro já falou, não é? De data mining e de machine learning e todas essas ferramentas que também estão atualmente e cada vez mais associadas à caracterização, perdão, à previsão das propriedades dos materiais e, portanto, que ajudam assim à sua síntese e depois até a otimização das suas propriedades. Portanto, desculpem, portanto, está explicada esta parte, portanto, é um mestrado de caráter interdisciplinar, como já foi dito, portanto, no fundo, pretende-se dar resposta científica e tecnológica aos grandes desafios atuais na área da energia, como já foi dito, na área do ambiente, da remediação, na área da saúde, como também já foi aflorado, e até das alterações climáticas e de uma forma geral, portanto, na sustentabilidade. Portanto, estes são os grandes desafios. Claro que isto, à escala, isso é um objetivo ambicioso, à escala do âmbito do mestrado, porque os nanomateriais, obviamente, são utilizados para atacar, muitas das vezes, todos estes problemas. Portanto, claro que há sempre uma componente fundamental, de mera curiosidade científica, avanço do conhecimento,
Mas esta também é uma área que se propicia muito às aplicações práticas concretas em todas estas vertentes que estão aqui indicadas. Claro que se aposta também, como diz aqui, no desenvolvimento de aptidões relevantes na interface da ciência e tecnologia, naturalmente, porque é um mestrado científico, mas também na parte de desenvolvimento de competências transversais, aquilo que se chama soft skills, transversais e laterais, que têm a ver também com, por exemplo, a inovação, o empreendedorismo, a valorização económica da investigação que é feita e, de uma forma geral, no desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, daquilo que nós muitas vezes costumamos dizer de uma forma holística, ou seja, não só o conhecimento, não só a aprimoração das competências técnicas, das competências duras, mas daquelas competências transversais. E como vocês vão ver, há aqui algumas unidades curriculares também relacionadas com isso. Portanto, é um mestrado lecionado em língua inglesa, num ambiente internacional, e também vamos mostrar porquê, e tem 4 semestres. Isto são aspectos importantes, 4 semestres letivos e uma tese semestral de 30 ECTS, ok? Pronto, é para verem que portanto, é diferente de alguns outros mestrados. Quem é que se pode candidatar? Naturalmente, titulares de licenciatura em Química, Física, Bioquímica, Engenharia Física, Engenharia Química, Ciência de Materiais, Engenharia de Materiais, Farmácia ou áreas afins que tenham, portanto, todos os que tenham uma formação de base adequada à integração neste mestrado. Portanto, e isso, claro que eu imagino que muitas das pessoas aqui presentes possam ser licenciados em Física, ou em Química, ou em áreas afins. Qualquer outra área que não seja exatamente esta fica ao critério da Comissão Científica, mas à partida também as pessoas só se candidatam a mestrados para os quais têm uma preparação científica que achem adequada, caso contrário irão encontrar eventuais dificuldades, mas tipicamente não é isso, as pessoas utilizam o seu bom senso e, portanto, concorrem para mestrados para os quais estão preparados. E, portanto, todas estas licenciaturas que aqui estão em cima estão perfeitamente habilitados para ingressar no mestrado em Ciência e Tecnologia de Nanomateriais. Portanto, agora vou-vos apresentar aqui de uma forma assim mais, sem ser muito exaustivo e maçador, aqui a estrutura curricular. O mestrado tem 2 percursos. Tem um percurso principal, sem especialização, como acontece por vezes com alguns mestrados, e o primeiro ano é constituído, como vocês podem estar a ver aqui, por 3 unidades curriculares obrigatórias nas diferentes áreas: métodos avançados de análise estrutural e morfológica na área da Química, Ciência e Tecnologia de Materiais na área da Física, Introdução à Ciência de Dados, portanto, o C da Ciência de Computadores. 6 créditos, e depois tem logo aqui 12 unidades de créditos opcionais, que podem escolher de um conjunto de unidades curriculares que estão aqui mencionadas, quer na área da Química, da Física ou também da Ciência dos Computadores. Estão a ver? Propriedades e aplicações de materiais, tecnologia eletroquímica, sistemas de veiculação e entrega celular, química, técnicas de caracterização de materiais e dispositivos ópticos, programação e base de dados, técnicas laboratoriais avançadas. Estas unidades curriculares também são partilhadas por outros mestrados da Faculdade de Ciências. Depois, no segundo semestre, tem aqui, portanto, unidades curriculares obrigatórias: nanoquímica, física do estado sólido, interfaces, colóides e autoagregação. Portanto, 2 na área da química e 1 na área da física. E depois tem aqui 12 créditos também de unidades curriculares opcionais. E o elenco está aqui. Estão a ver? Laboratório de Análise de Materiais e Superfícies, na área da Química, nanoestruturas multifuncionais na Física, Materiais e Dispositivos Magnéticos, Semicondutores e Dispositivos, também na área da Física, tópicos avançados em Ciência de Dados, Ciência de Computadores, Machine Learning, Avaliação da Sustentabilidade Ambiental, portanto, na área do ambiente, como o próprio nome indica, como é óbvio, Energética Molecular, Eletroquímica Interfacial na área da Química. Estão a ver? Pronto. No segundo ano, portanto, como estão a ver, há aqui um conjunto de unidades curriculares que nós consideramos como estruturantes e, portanto, daí serem obrigatórias, mas obviamente que damos liberdade, e é assim que deve ser, aos estudantes de também poderem optar
por UCs ou compreendor mais da física, ou mais da química, ou da ciência dos computadores, de acordo com os seus próprios interesses. No segundo ano, quais são as unidades curriculares obrigatórias? Nanotecnologias, micro e nanofabricação, portanto, segundo ano, primeiro semestre. Bionanotecnologia, na área da química. E depois há aqui um projeto de dissertação ou de estágio. Dissertação, se o estudante pretende depois no semestre, portanto, esta UC, deixem-me explicar qual é o enquadramento aqui desta UC. O projeto de dissertação ou de estágio, no fundo, é uma unidade curricular de preparação já para a dissertação ou estágio. Portanto, é uma espécie de antecâmara daquilo que o estudante irá fazer na dissertação ou estágio. O que significa que logo no final do primeiro ano o estudante já tem que ter uma escolha de onde fará a sua dissertação ou estágio, na medida em que o projeto já será uma unidade curricular de preparação para esse estágio. Poderá ter, é evidente que isto depois caberá ao orientador, mas o objetivo é que tenha uma vertente de preparação mais teórica, de revisão bibliográfica, da revisão do estado da arte, poderá eventualmente ter as componentes, poderá eventualmente também ter uma componente experimental, se assim o orientador assim o entender, ou houver esse acordo com o estudante, mas a ideia é que seja uma preparação para a tese ou estágio. Depois tem aqui uma unidade curricular de gestão e empreendedorismo, de 6 créditos, e depois tem aqui também 6 créditos aqui de uma opção C, que não sei onde está, está aqui, pronto, que é uma unidade livre. Portanto, estes 6 créditos, como vocês estão a ver aqui, é na área de competências transferíveis e transversais. Portanto, reparem que a gestão e empreendedorismo por si só também já é uma unidade curricular de competências, não propriamente técnicas na área da química, da física, das ciências dos computadores, mas já pretende ter essa vertente das competências transversais na área da gestão, inovação e empreendedorismo. Podem ter mais 6 créditos numa OC que vocês podem pretender que seja também nessa área, desenvolvimento pessoal ou competências técnicas e transversais, portanto podem fazer mais unidades curriculares nessa área, por exemplo, querem aprender uma língua, querem aprender uma competência qualquer que não seja propriamente técnica, ou se preferirem, uma vez que isto é livre, QACUP significa qualquer unidade curricular da Universidade do Porto, podem eventualmente continuar a frequentar o CES de caráter mais específico, ok? Portanto, aqui a ideia é estes 6 créditos poderem ser usados de uma forma livre pelo estudante, ok? Pronto. E então, no segundo ano, no segundo semestre, tem então a dissertação ou estágio de 30 ECTS, portanto, um trabalho que tem a duração de um semestre. A dissertação, como eu disse, é um trabalho de pendor académico, é realizado num laboratório, portanto, é um tema de investigação que é orientado por professores ou investigadores aqui da Faculdade de Ciências, em colaboração eventualmente com outros investigadores, doutorados. Portanto, há essa liberdade. Ou então, um estágio. O que é o estágio? O estágio é um trabalho realizado em contexto empresarial. Resulta, portanto, é um trabalho de caráter de investigação mais aplicada, realizado numa empresa ou num centro tecnológico, num centro de interface, que terá um responsável na empresa e um orientador aqui na Faculdade de Ciências, ok? Que poderá pertencer a um dos 3 departamentos que estão aqui envolvidos. Pronto, este é o percurso principal. Depois há aqui um percurso de especialização que tem o título de Functional Materials and Interfaces for Sustainability. Devo dizer que esta especialização é uma especialização que foi criada com o intuito mais objetivo de integrar estudantes que fazem parte de um mestrado internacional e, portanto, são estudantes que vêm cá fazer alguns semestres letivos, portanto,
frequentam, são estudantes de grau, portanto não são propriamente estudantes de intercâmbio, são estudantes mesmo de grau, estão cá inscritos na Faculdade de Ciências, portanto fazem uma parte do seu estudo aqui e, portanto, têm características um pouco diferentes. Portanto, esta especialização está vocacionada essencialmente para esses estudantes, embora não esteja fechada para os outros estudantes que ingressem aqui. A principal questão é que tem uma estrutura ainda mais livre que o anterior. Por exemplo, aqui no primeiro ano, primeiro semestre, tem aqui uma unidade curricular de métodos avançados de análise estrutural e morfológica na área da química e as restantes unidades de crédito são inteiramente livres, estão a ver? Portanto, podem ser efetuadas em qualquer uma das áreas, química, física ou ciência dos computadores. Portanto, é inteiramente livre. No primeiro ano, segundo semestre, tem 2 unidades estruturantes, física do estado sólido, interfaces colóides e autoagregação. Depois as restantes também são unidades, os restantes créditos para prefazerem, portanto, os 30 créditos por semestre, os restantes créditos também são livres, ok? Está bem? Estão disponíveis para as diferentes opções. Depois, no segundo ano, qual é a diferença? Tem estas unidades curriculares, portanto, reparem, aqui no percurso sem especialização tínhamos nanotecnologias, micro e nanofabricação, bionanotecnologia. Aqui permanecem, mas há aqui uma nova obrigatória, que é a introdução à ciência de dados, que aqui não estava, mas é opcional e pode ser escolhida. E depois não há aquela unidade curricular de projeto de dissertação, estão a ver? Não há unidade curricular de projeto de dissertação. Portanto, o estudante tem ainda mais liberdade para escolher em termos de créditos, não é? Pronto, quando eu digo liberdade, versatilidade ou flexibilidade, talvez seja a palavra melhor, para escolher unidades de créditos para prefazerem os 30 que compõem o semestre, estão a ver? Pronto. Depois, no segundo ano, segundo semestre, a semelhança é total, tem uma dissertação ao estágio nos moldes em que eu já referi, está bem? Vou só falar um pouco para aqueles que, não é que isto seja muito importante para vocês, mas só para dizer que em qualquer caso, vocês estarão sempre em contacto, num ramo ou no outro, de acordo com os UCs que escolherem, mas estarão seguramente sempre em contacto com estudantes deste mestrado internacional, que se chama SERP+, Surface, Electro, Radiation and Photochemistry. É um mestrado de que a Faculdade de Ciências faz parte, começou por estar só envolvido o Departamento de Química durante vários anos, mas agora estão envolvidos o Departamento de Química, de Física e também de Ciência dos Computadores, através aqui do mestrado CTN. É um mestrado financiado, portanto são estudantes que vocês encontram aqui e que portanto, concorrem para bolsas, fazem semestres letivos noutras universidades e podem fazer o semestre 2 ou o semestre 3 aqui do mestrado CTN, aqui na Universidade do Porto. Portanto, as probabilidades de vocês se ingressarem neste mestrado e os encontrarem são extremamente elevadas porque há unidades curriculares em comum. Pronto, agora, deixem-me só dizer a dissertação. Pode ser na área da química, na área da física, na área da ciência de dados, ou então pode ser uma dissertação com orientadores de uma ou mais do que duas, pelo menos 2 destas áreas, estão a ver? Portanto, aliás, o que se propõe é que as dissertações têm um caráter interdisciplinar, mas até aqui há flexibilidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a dissertação, por exemplo, pode ter um docente da equipa de orientação, pode fazer um docente ou investigador doutorado da química e outro da física, da química ou da ciência de dados, da física ou da ciência de dados. Portanto, das várias combinações e, portanto, ser um projeto verdadeiramente interdisciplinar. Ou então, o estudante fazer só de acordo com as suas preferências, só na área da química, só na área da física, ou na ciência de dados, pronto. Mas, reparem, a dissertação não vem lá dita, esta é uma dissertação de química, ou na área da química, ou da física. Não, é uma dissertação do mestrado. Portanto, isto é só para dizer que há flexibilidade. Portanto, a dissertação é uma dissertação na área de ciência e tecnologia de nanomateriais, okay? Porque é esse o grau que vocês vão ter. Pronto.
Há aqui um conjunto de centros de investigação que estão associados, naturalmente, porque os docentes, os investigadores doutorados que estão associados às diferentes unidades curriculares e que podem também ser os orientadores e co-orientadores da dissertação, pertencem a vários a centros de investigação, como o IFIMUP, que é portanto, um centro de investigação na área da física dos materiais, correto? O IFIMUP, o acrónimo é exatamente... Instituto de Física para Materiais Avançados, Nanotecnologia e Fotónica, da Universidade do Porto. Portanto, estão a ver? Depois tem o Centro de Investigação em Química da Universidade do Porto, o Requinte LAQV, que também é uma das unidades, que é um laboratório associado e tem aqui vários investigadores e laboratórios de investigação associados. Portanto, o laboratório associado, agora não interessa entrar nesses pormenores, é uma, digamos assim, uma superestrutura que envolve vários centros de investigação e, portanto, há docentes aqui do Departamento de Química que fazem parte deste tal chamado laboratório associado. Depois temos aqui o Centro de Física do João Pedro, aqui tens que me ajudar. Porto, é o Centro de Física do Porto, é aqui uma unidade aqui da Física. Exatamente. Depois temos o INESC-TEC, também é um instituto de interface, é assim que o podemos designar, correto, João Pedro? Aqui Sim, o chamado perímetro da Universidade do Porto. E que tem uma unidade aqui no departamento, portanto, uma importante unidade sediada eletrónica no Departamento de Física. Sim. Depois temos aqui o LIAD, que é um centro de investigação na área da ciência de computadores. E, portanto, como veem, agora, claro que estes centros estão aqui, digamos, deslocalizados pela Faculdade de Ciência e deslocalizados no interior de cada departamento, portanto, não há aqui propriamente uma entrada a dizer IFIMUP ou CICUP, porque os laboratórios estão aqui, pronto, são entidades, têm obviamente uma existência concreta, porque é feita pelos investigadores e professores que fazem parte dela, mas estão aqui, digamos, disseminados aqui pela Faculdade de Ciências. Reparem que também vocês beneficiam da rede de contactos que todos os docentes e investigadores doutorados destes centros de investigação têm, redes de contactos nacionais e internacionais, porque obviamente a ciência por excelência é uma área de internacionalização e, portanto, isso é uma coisa que é absolutamente crucial para quem faz ciência e, portanto, aliás, muitas das vezes, quando vocês vêm aqui aos laboratórios, e alguns de vocês já tiveram experiência de investigação, vêm muitas pessoas aqui, até de outras nacionalidades, a fazer investigação aqui nos nossos laboratórios. Estudantes de doutoramento, pós-doutorados, investigadores de outros países. Ok, muito bem. Depois o estágio, em contexto empresarial, nós vamos só dar... Portanto, são empresas ligadas à área da nanotecnologia e nanomateriais por excelência, não é? E aqui, dentro destes setores económicos e também, em parte, técnico-científicos, indústria têxtil, na área da proteção e bem-estar, por exemplo, na área do vestuário, não é? Que há muita... a utilização de muitos nanomateriais para otimizar materiais têxteis ou para funcionalizar de forma inteligente materiais têxteis e materiais análogos, construção e arquitetura no setor automóvel e na aeronáutica, na área dos sensores e biosensores, que tem importância, por exemplo, também na área da nanomedicina, na catálise na indústria agroalimentar e centros tecnológicos também de interface. Mas, para ser mais concreto, que tipo de empresas? Olha, temos aqui a Amcor, a Bosch, isto são empresas que se associaram aqui ao mestrado, a Sphero Ultrafast Photonics, que não tem uma spin-off, exatamente, é uma spin-off do Departamento de Física, não é? Aqui a HBM Fiber Sensing, penso que também é outra, a Nano Energy, mais uma startup que é uma spin-off aqui também do Departamento de Física, a Novcat, aqui da Química,
Portanto, isto são exemplos apenas de empresas onde vocês podem fazer estágios e os estudantes também podem autopropor-se estágios em empresas que sejam adequadas à realização dos estágios. São chamados estágios autopropostos. Portanto, não se limita... Portanto, a oferta não fica limitada à oferta concreta em cada ano disponibilizado pelas empresas. Os próprios estudantes podem ser proativos e eles proporem estágios que depois são avaliados pela Comissão Científica em diferentes empresas, com quem eles estabeleçam um contacto prévio. Depois, os centros tecnológicos, exemplos, o professor João Pedro já falou no INL, portanto, o Instituto Ibérico de Nanotecnologia em Braga, o CENTI, o Centro de Nanomateriais Inteligentes em Famalicão, também com os quais a Faculdade de Ciências já tem, portanto, no âmbito dos vários mestrados, uma parceria bastante consolidada. Por exemplo, o CTCP, portanto, o Centro Tecnológico Alçado Português, e o CITEV, que é um centro de materiais têxteis e também com os quais a FCUP também já tem parcerias estabelecidas e onde estudantes já, no âmbito dos mestrados, também já realizaram, naturalmente, portanto, estágios em contexto empresarial e, portanto, está aberto naturalmente também para este mestrado. E pronto, as saídas profissionais. Olha, a ideia é, obviamente, o mais possível que os nossos, que as pessoas que, portanto, que concluam um mestrado em CTN se insiram no mercado de trabalho, se assim o desejarem, em empresas, em centros tecnológicos, em centros de interface, que estejam envolvidos, podem mais tarde estar envolvidos em projetos de investigação e desenvolvimento em contexto empresarial e industrial, porque alguns centros tecnológicos depois também oferecem oportunidades no âmbito de projetos que eles próprios desenvolvem. Claro que podem evoluir para doutoramento, portanto para um terceiro ciclo, e também podem prosseguir a fazer investigação científica sem necessariamente estarem a efetuar um doutoramento durante um período de tempo, se acharem que não querem passar logo para o mercado de trabalho. Portanto, também há uma grande flexibilidade a esse nível, mas a ideia é que estejam preparados, no fundo, para uma carreira profissional de acordo com os vossos interesses e que abarque todo este âmbito. E pronto, só para dizer que na Comissão Científica o professor João Pedro Araújo é o diretor de curso e dessa Comissão Científica, como representante do Departamento de Química, neste momento estou eu, e do DCC está o professor João Pedro Pedroso, que não pode estar aqui presente nesta apresentação. Está bem? Pronto, e é tudo para já, e agora nós estamos dispostos então a questões que vocês... Eu só queria dizer que as inscrições estão abertas até dia 25 de julho, não é? Que também estava naquele último slide. E, portanto, por o sítio da internet do mestrado, vocês podem então inscrever-se. Eu até estou a tentar aqui, então agora voltar ao último slide, que tem lá, aqui, portanto, neste link vocês podem então fazer a aplicação na página web da FCUP para então fazerem portanto, a candidatura ao mestrado. É melhor pôr em modo de apresentação para vermos... Desculpa lá que isto está... Ok. Embora também penso que os estudantes facilmente encontrem, mas... Sim, mas é só para... Agora ver se volto aqui e consigo. Mas nós tentamos responder a algumas das questões que vocês colocaram no Forms que foi distribuído e onde se inscreveram para esta sessão. Vou só dizer que, porque pode não ter ficado claro, houve alguém que perguntou se podem frequentar e fazer, no fundo, uma pós-graduação, vou-lhe chamar assim, e é verdade, não é? O professor
Eduardo também poderá complementar o que eu digo, mas se vocês fizerem, por exemplo, as cadeiras da parte letiva do mestrado, a FCUP, como faz para outros mestrados, podem então emitir um diploma não conferente de grau, mas um diploma de mestrado, diploma da parte letiva, digamos assim, do mestrado, que é o equivalente a uma pós-graduação. Também havia pessoas... Sim, são necessários 60 créditos. 60 créditos, exatamente. E também houve alguém que perguntou se podiam se inscrever, digamos, eu interpretei assim, em cadeiras individuais, certamente que sim, se o mestrado, depois vocês podem se inscrever em, desde que a disciplina esteja aberta, vocês podem se inscrever em disciplinas individuais e, por exemplo, se estivessem a fazer outro mestrado, podem... portanto, eu só estou a dizer isto porque estava nas questões, mas talvez fosse melhor vocês agora interagirem connosco e perguntarem o que entenderem. Tem ali, estamos aqui para responder às vossas questões. Eu tenho uma questão. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Nas opções do primeiro semestre e do segundo semestre, terão que haver um número mínimo de estudantes para a unidade curricular ser relacionada, certo? Eu vou responder inicialmente e depois pedi ao Eduardo que me complementasse. Certamente que sim, mas note que muitas delas são partilhadas. Portanto, há grande probabilidade de abertura, uma vez que elas são partilhadas com outros mestrados. Okay. e portanto, não são portanto, específicas deste mestrado, vão buscar essa formação, digamos, a outros mestrados que estão e, portanto, pensamos que haverá massa crítica para abrir qualquer uma daquelas opções. Eduardo, se quiseres complementar, por favor. Sim, em particular algumas das UCs são frequentadas por estudantes do tal mestrado internacional Erasmus Mundus, portanto, e nós necessariamente recebemos todos os semestres estudantes desse mestrado, no mínimo de 5 e tipicamente a variar entre 5 e 10, e portanto essas aí seguramente que funcionam. E algumas dessas até têm já a tradição aqui na Faculdade de Ciências, foram criadas de propósito para esse mestrado e havendo estudantes garantidos nos próximos anos para esse mestrado, portanto, necessariamente vão funcionar. E as outras, como o professor João Pedro disse, sendo partilhadas por outros mestrados da FCUP, as probabilidades de funcionarem são muito elevadas, ok? Porque noutros mestrados até são, eu presumo que em alguns mestrados até são obrigatórios. Podem estar aqui como opcionais e serem obrigatórios para outros mestrados. Portanto, se os outros mestrados estiverem em funcionamento, também funcionam de certeza para este. Está a ver? Foi o Luís Silva, não é? Que perguntou. Sim, já percebi. Obrigado. Okay. Sr. Professor, será que eu posso acrescentar aqui umas coisinhas sobre esta vertente do... Faça favor. Sobre a vertente dos mestrados Erasmus Mundus. Sim. Porque este mestrado tem esta característica, não é? Tem esta ligação a um mestrado Erasmus Mundus, e o Erasmus Mundus é um programa da União Europeia que começou em 2007 e é uma espécie de selo de qualidade. Portanto, um mestrado que seja um mestrado Erasmus Mundus ou que tenha uma participação num outro mestrado Erasmus Mundus tem à partida, digamos, uma vantagem em termos de selo de qualidade, ou seja, um currículo que apresente um candidato que fez um mestrado com uma ligação ou com alguma vertente Erasmus Mundus, tem ali um bocadinho de selo de qualidade no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho internacional. Eu agradeço essa menção e aliás, portanto,
este mestrado foi muito bem recebido em todas as... Pronto, estamos aqui um pouco em casa, a elogiar-nos em casa própria, não é? Mas o que eu queria dizer é que tanto a nossa agência de acreditação, o nosso conselho científico, portanto, em todas as, digamos, diferentes partes do percurso que um curso deste ano tem que fazer, foi extremamente, digamos, enriquecedor para nós ver a recepção, quão receptivas as pessoas estavam a este tipo de mestrado interdisciplinar. E, portanto, concordo com a doutora Graça que seja para a indústria portuguesa, seja para a internacional, acho que os nossos formandos vão ter muitas oportunidades. Sim, e eu também aproveito para acrescentar que, como a própria designação implica, Erasmus Mundus significa que são estudantes de todos os cantos do mundo, literalmente, de todos os continentes. Eu sou o coordenador local aqui do mestrado Serve Mais, e, portanto, tenho estado mais envolvido nisso. Portanto, agora esses estudantes estão integrados aqui no mestrado CTN, mas este mestrado já existe há algum tempo na Faculdade de Ciências. Não é o único mestrado Erasmus Mundus, fazemos parte de pelo menos um outro Wintour, ou até mais do que um. Pronto, isso agora também, eu conheço também o mestrado Wintour. Estes mestrados são consórcios, também só para explicar muito rapidamente, são consórcios de várias universidades europeias que recebem financiamento da União Europeia. Esse financiamento inclui bolsas, e essas bolsas depois são disputadas, são bolsas competitivas, são disputadas por estudantes de toda a parte do mundo, havendo, digamos assim, cotas para diferentes áreas geográficas, e portanto nós recebemos estudantes europeus, que são a minoria, porque obviamente o resto do mundo é bastante maior do que a Europa, e portanto temos estudantes também da América do Sul, da África, da Ásia, e portanto temos um ambiente verdadeiramente internacional aqui. Gostava de acrescentar também que, como o professor está a dizer, os mestrados Erasmus Mundus não são muitos, ou seja, os critérios de admissão e de financiamento destes mestrados são apertados pela Comissão, ou seja, é preciso ser um programa muito bom para ser aprovado no programa do Erasmus Mundus. Pronto, isto dá também uma grande segurança em termos da consistência e da qualidade do programa, não é? Sim, pronto, isso é um aspecto, exatamente, é um aspecto importante, ou seja, para vocês o que é que lhes interessa? É que vocês vão estar a interagir também com estudantes e, no fundo, vão usufruir deste ambiente internacional aqui na Faculdade de Ciências, ok? Portanto, desta interação com estudantes integrados neste mestrado. Portanto, acho que isso é muito positivo para quem ingressa, estudantes nacionais. Claro que isto também está aberto, este mestrado está aberto a estudantes internacionais, independentemente de virem destes mestrados Erasmus. Qualquer estudante pode se inscrever nos nossos mestrados da Faculdade de Ciências, nacional ou estrangeiro. Portanto, e este aqui, em particular, pretende ter essa vertente de internacionalização, o que também é muito positivo para vocês, estudantes nacionais. Ok? Usufruírem dessa experiência internacional aqui na Faculdade de Ciências, está bem? Eu não sei se me esqueci, portanto, se alguma das questões que fizeram no formulário não foi respondida, por favor. A Beatriz tem essa compilação. Beatriz, podes confirmar se ainda há mais perguntas do formulário por responder? Eu penso que foram todas respondidas, mas temos aqui, por exemplo, a Ana Rita Alfenim. Temos aqui a Ana Rita Alfenim, que pergunta as saídas profissionais e empresas portuguesas. O professor falou na parte dos estágios. Exato. Não sei se ela gostaria de fazer mais alguma pergunta em relação a isso. Não, eu por acaso, pronto, havia respondido a pergunta. Fiquei um bocado, pronto, se calhar desiludida, não sei, porque eu sou sincera e eu estou a pensar mandar para
para o mestrado, ainda estou à espera do certificado, da conclusão da licenciatura, por isso é que ainda não fiz a candidatura, mas o meu grande interesse é sobretudo em nanomedicina, e eu sinto que em Portugal ainda não há muitas empresas nessa vertente, não sei. Olha, em que parte, não sei, eu posso responder e depois o João Pedro também Ok. dá uma chega. Então, em que parte é que, desculpe ser assim também tão frontal, em que parte é que ficou desiludida? Nós pusemos alguns exemplos. Quando nós falamos em nanomateriais, claro que falamos no sentido muito amplo, e os nanomateriais também incluem nanomateriais, bio-nanomateriais, se quiser. Por exemplo, algo muito concreto. Está interessado em sistemas de entrega de fármacos. Por exemplo, sim. Então, aqui, nas diferentes unidades curriculares, olha, vou-lhe dar um exemplo de algumas unidades curriculares onde isso é abordado. Está a ver? Isto no plano de estudos, e depois no plano das saídas profissionais, você fica habilitada, fica com um conjunto de ferramentas muito vasto, interdisciplinar e habilitada para ingressar numa empresa desse tipo. Olha, unidades assim de memória. Há uma que se chama Sistemas de Veiculação e Entrega Solar, interfaces de relógio de autoagregação, bionanotecnologia. Eu acho que me fiz explicar mal, professor. Eu não disse que nas estava saídas desiludida com o profissionais. mestrado, atenção. Sim. Eu, se calhar, sim, é mais as empresas em Portugal, percebe? Com o mestrado eu acho que está espetacular, atenção, acho que está muito bem estruturado e é super versátil. Agora, falei foi o após, mas pronto, isso não tem nada a ver com o mestrado em si. Foi só isso. Olha, por exemplo, nós temos, você, no âmbito deste mestrado, pode fazer um estágio numa empresa nessa vertente de bionanotecnologia ou mais da nanomedicina. Agora, que empresas é? Repare que já, apesar de tudo, já algumas empresas, primeiro, há vários docentes que têm projetos de investigação aplicados nessa área. Isso não tenha dúvida, há uma imensidade muito grande, quer na química, quer na física, em relação entre a química e a química e a biologia, física e a biologia. Portanto, em termos de possibilidade de teses da dissertação, está completamente à vontade, tem imensos temas. Agora, se for para uma vertente, isso era o que estava a pensar mais, no mercado de trabalho, não é? Sim, é isso mesmo. Eu, quanto ao mestrado, não tenho nada a dizer, atenção. Exatamente. Nós aqui há vários docentes que, olha, eu posso dar o meu exemplo, eu colaboro com mais com centros de interface, por exemplo, o INL, que também, por sua vez, tem mais contacto direto com as empresas, o próprio centro, o Centro de Nanotecnologia em Famalicão, tem projetos mais diretamente ligados com as empresas. Aqui, spin-offs ou startups mais nessa área da nanomedicina que tenham sido da Faculdade de Ciências, eu imagino que possa haver. Não sei, João Pedro, se me podes ajudar nessa área. Agora, nós, sendo esse o interesse dos estudantes, estamos sempre disponíveis para ajudá-los a encontrar empresas nessa área, ou centros tecnológicos que façam investigação nessa área, seja aqui no perímetro da Universidade do Porto, seja fora da região do Porto, a nível do país e até internacional. Imagino que você diz assim, Rita, não é? Ana Rita. Imagino que você diz assim, olha, eu quero fazer um estágio numa empresa e não encontro aqui em Portugal uma empresa que me satisfaça, mas estive a ver umas empresas no estrangeiro, posso contactar e ver se eles oferecem uma internship? E a resposta é, pode. É perfeitamente aceito. Isso, fazer um estágio em contexto empresarial numa empresa estrangeira. Só tem que ter aqui um orientador FCUP e ter um orientador lá, porque depois vai defender aqui o estágio. Mas pode. Aliás, isso até é assim em qualquer mestrado. Muitas vezes não é escolhido, mas imagine, você quer ir para uma empresa, sei lá, na área, na Suíça, já que estava a falar na área, ou em França, não é? Portanto, tem muitas empresas nessa área. Se não conseguir aqui, uma que a satisfaça, pode fazer isso.
Está bem? Ok, espera aí. João Pedro, não sei se podes complementar. Sim, eu, por exemplo, estava-me a lembrar que, por exemplo, há muitos projetos que envolvem, por exemplo, aqui a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Farmácia e às vezes até empresas para, e em geral faz grandes consórcios, portanto há uma rede de contactos que vos vai ajudar certamente. Eu estava aqui até a ver... Olha, a Bial, por exemplo. A Bial é um exemplo dessas empresas. Exatamente. Portanto, claro que o que nós estamos aqui a mostrar é apenas uma ponta do iceberg. O que importa aqui é que vocês ficam expostos, digamos, digamos, esta base de trabalho que vamos ter aqui no âmbito deste novo mestrado. Portanto, não tenha dúvida, estamos aqui para ajudar e, portanto, para encontrar o seu futuro nesta área. E acho que isto que o professor Eduardo disse, e claro, eu percebo, e nós próprios queremos que vocês todos fiquem em Portugal, mas notem que às vezes o ter uma oportunidade de ir ao estrangeiro não quer dizer que depois fiquem sempre lá. Eu, por exemplo, estive ontem a ver, a procurar, digamos, na internet, porque tinha não só curiosidade, mas também algum, vou dizer assim, receio que me perguntassem, que é quanto é que ganha alguém que tenha a formação deste mestrado, não é? E então estive a procurar e encontrei, por exemplo, na Alemanha, tipicamente, aquilo que eles chamam um nanotecnólogo, vou-lhe chamar assim, portanto, alguém que domina, digamos, as ferramentas da nanotecnologia, que podem ir desde algo que tem a ver com microfabricação, mesmo microscopias eletrónicas de ponta, etc, etc. E há sites que dizem os salários, e, por exemplo, na Alemanha o valor é cerca de 60 mil euros por ano, e, portanto, só para dizer que é uma área que está em grande desenvolvimento e que tem, lá está, isto aqui é no mundo da indústria. No caso, eu arranjei um sítio que reportava, por exemplo, dados estatísticos na Alemanha, que obviamente que é um país que em termos de tecnologia está muito, muito desenvolvido. Mas nós acreditamos que para lá vamos, está bem, Ana Rita? Tem que ser. Sim, e é importante, é assim, nós ajudamos os nossos estudantes a encontrarem empresas onde queiram fazer estágio. Está bem? Para além daquelas que propõem temas, o estudante, se for proativo e procurar, e tem tempo, algum tempo, se tiver logo a partir dessa vocação, não é? Pode ir contactando com a comissão de curso e até obter ajuda e dizer, olha, o que é que acha? Acha isto apropriado? Nós usarmos os nossos contactos, nós, não só da comissão, mas outros docentes, não é? E, portanto, para nós, obviamente, que é muito importante o sucesso profissional dos nossos mestres. Isso não tenho dúvida, para todos os mestrados. Nós não queremos que fiquem todos, por mais brilhantes que sejam, que fiquem todos a fazer investigação connosco, só aqueles que querem mesmo, não é? Aqueles que quiserem ir para o mundo do trabalho também são muito bem-vindos e também, e nós temos noutros mestrados, não é? Porque nós participamos em vários cursos, como é óbvio. Isso até é bom nós termos formados da Faculdade de Ciências no mundo empresarial. É muito positivo para a imagem da Faculdade de Ciências e para contactos depois nós queremos estabelecer até mesmo em projetos de investigação. Portanto, não tenha dúvidas que nós estimulamos muito os nossos formados a irem para o mundo empresarial e onde usem os seus conhecimentos, isso sem dúvida nenhuma. Ok? Obrigado, Ana, pela sua questão e interesse. Está bem? Obrigada. E não sei se os outros estudantes... É isso, professor. Sim. Nós temos aqui mais uma colega, provavelmente a Ana Rita, que também é da licenciatura de Química, a Filipa. Ela entra um bocadinho mais tarde, não sei se ela quer dizer alguma coisa também. Filipa? Olá, boa tarde. Para já peço desculpa de ter entrado um pouco mais tarde. Não. Foi mesmo porque estava noutra reunião, digamos assim, com outro professor, e durou um pouco mais tempo.
As únicas dúvidas que eu tenho é porque, como sou de Química, teria alguma dificuldade em me integrar, por exemplo, em cadeiras de Física ou... Pronto, porque... Eduardo, vais-me deixar ser Claro. eu Eu passo com todo o gosto essa batata quente para ti. Vou partilhar consigo algo que eu às vezes tenho receio que vocês pensem isso. O Eduardo conhece, estou a ser muito honesto com ele. Tenho receio que vocês que tenham esse... Olha, nós tivemos um ano zero deste mestrado já. Que, efetivamente, porque nós já recebemos 7 estudantes SERP+, que integraram este mestrado no ano, vou dizer, não sei se digo 0, se digo -1, não é? Mas vou dizer 0. Ou seja, no fundo o mestrado já está a funcionar e já teve alunos, e eu em particular já lecionei para esses alunos, cujo background, muitos deles, era exatamente de Química. E agora, nós temos noção que temos que lecionar, que temos que estar convosco, de acordo com o background que vocês têm. Portanto, nenhum destes alunos teve dificuldade em fazer as disciplinas. Tivemos notas, desde notas muito boas a notas mais intermédias, mas eles conseguiram adaptar-se. E nós estamos aqui para ajudar. E vai haver disciplinas. Eu até hoje pensava assim, haverá disciplinas que, para um físico, é natural, porque as disciplinas que estamos a pôr, muitas são também de nivelação de conhecimentos. Porque nós queremos essa interdisciplinaridade. Mas se nós conseguirmos atrair exatamente estudantes de diferentes, digamos, origens, vai haver disciplinas que para a Filipa são muito simples e vai haver, ou muito mais simples, e vice-versa. Portanto, esta ideia de teaming, de tentarmos que haver, que é um pouco o que também estes mestrados internacionais fazem, quer dizer, que as pessoas vivam, digamos, um pouco a formação conjunta e que uns possam ajudar os outros, e nós estamos aqui exatamente para promover isso. Portanto, obrigado pela questão, porque um dos receios que eu tenho, principalmente porque me deram esta função de diretor, e vocês ainda pensam assim, o diretor é de Física, aquilo é tudo para nem pensar, não é isso. Isto é um mestrado em nanomateriais em que um químico, um físico, alguém que venha, por exemplo, da biologia, alguém que venha... Eu até tinha aqui, vou fazer esta provocação, a ver se consigo. Portanto, por causa também por causa da colega que... Isto é um slide de uma apresentação que vai para o ar na próxima sexta, que é de uma estudante de doutoramento que fez nanopartículas funcionais, e isto são mesmo ratinhos, portanto, é de uma tese aqui do Departamento de Física, que fizemos as nanopartículas, e que a estudante foi para a Espanha, para um hospital, medir exatamente o efeito destas nanopartículas no tratamento de cancro, digamos assim. E, portanto, obviamente que eu não sei nada de ratinhos, e tenho que estar... e, portanto, eventualmente também sei muito pouco de Química e vai-me ajudar certamente a Filipa em muitas áreas. Okay. Haverá um aluno de Física, por exemplo, que já teve uma cadeira de Física da matéria condensada, e se fizer uma cadeira, vamos dizer, de Física de estado sólido, para ele obviamente vai ser mais fácil, porque a ideia daquela disciplina é nivelar os conhecimentos. Okay? Então, esta ideia de que, se for efetivamente aquilo que nós queremos, que é um mestrado interdisciplinar, também vai atrair estudantes de diferentes cursos. Eu fiz a estatística, por exemplo, dos participantes, e tínhamos mais ou menos 30% de pessoas que estão ligadas a Física, Engenharia Física, outros 30% talvez ligados a Química, e depois... os outros 40% vêm de Toxicologia, Medicina, e, portanto, o que nós queremos aqui é exatamente esse ambiente que já ele próprio
de formações de origem seja multidisciplinar, e claro que nós teremos muita atenção em vos conduzir nesta formação, de maneira que vocês consigam atingir os objetivos. Portanto, não tenha de jeito nenhum esse, isto não é para mim porque as cadeiras de física são muito difíceis. Não, são disciplinas de física, mas ligadas aos nanomateriais, e muitas das coisas vai rever numa perspectiva, às vezes, mais de física, okay? Mas que vocês já têm os conhecimentos para isso, está bem? A questão era mesmo essa, que como nós químicos só tivemos 2 cadeiras, podia não ser... Pronto, não é mecânica, nós aprendemos... Não é mecânica nem eletromagnetismo, não é? Mas, pois é, porque eu vi que, por exemplo, acho que era a física do estado sólido, se não me engano, pronto, acho que foi mais essa que me deu mais receio, porque tinha lá vários pré-requisitos, e como eu conheço alguns de engenharia física e de física... Mas note que é uma disciplina diferente. Sim, mas como tinha esses pré-requisitos, eu não sabia se poderia ser só conhecimentos mais gerais, ou se realmente poderia ser... Eu acho que, e lá está, disse-lhe um pouco a experiência que tive com os estudantes do CERP+, que de alguma forma foram, entre aspas, cobaias, e nenhum reprovou, tive notas excelentes e portanto, e muitos têm uma formação muito idêntica, estou aqui a intuir que vem de química ou mas portanto eles não tiveram estes 8 alunos, porque havia também uma aluna de Erasmus, de um outro Erasmus, portanto, de mobilidade, e todos fizeram a disciplina, no caso particular de Física de Estado Sólido. Depois, diga-me, depois chateia-me, em princípio serei eu docente, se não conseguir, chateia-me, lembra-se? Portanto, estou a autorizá-la aqui frente às testemunhas. Okay? Então, no caso também de CC, também não haveria muito problema. Isso, por exemplo, é uma área que nós químicos não tivemos, penso eu, nada. E então, pronto. Não é que eu quero aprender, mas tenho receio que não tenha as bases para depois prosseguir. Mas pronto, o caminho, lá está. E nós, eu não sei se já disse, o professor Eduardo é subdiretor deste mestrado, sou o diretor, como ele disse. Nós estamos aqui para vocês, ok? Para tentar, efetivamente, comunicar as dificuldades que eventualmente poderão surgir, mas... aliás, eu acho que nisso há uma vantagem de ser o primeiro ano, digamos, eu falei num ano 0 e este seria o ano 1, é que vocês também fazem parte da formação deste mestrado e da nossa aprendizagem, e portanto nós vamos fazer parcerias convosco, porque nós também precisamos do vosso feedback para melhorar, e portanto se às vezes o entrar neste ano 1, digamos assim, também eu acho que tem uma certa vantagem para vocês, porque nós estamos também a querer desenhá-lo à vossa medida, está bem? Portanto, lembra-me disso se eu falhar, está bem? Sim, ok. Sim. Eduardo, se quiser dizer mais qualquer coisinha. Não, estava a pensar no elenco das UCs. Reparem, quando nós escolhemos também o elenco das UCs de Química ou de Física, já foi nessa perspectiva de pensarmos que queríamos escolher unidades curriculares que poderiam ser frequentadas por estudantes com formação de base diferente. Está a ver, Filipa? Portanto, assim sendo, também os professores que ministram essas unidades curriculares têm que ter isso em mente. Quando têm estudantes deste mestrado, têm estudantes com diferente formação e, portanto, tem que haver um ajuste nos conteúdos, na forma de avaliação e tudo mais. E, portanto, isso foi tido em conta. Muitas vezes, por exemplo, isso é válido, quando nós estamos a trabalhar num determinado assunto, estamos a trabalhar em química, estamos a trabalhar em química, em física, em bioquímica, às vezes estamos a trabalhar numa área fluida, e a área dos nanomateriais é muito isso. Eu não sei que experiência é que têm tido, por exemplo, até tem a ver com as próprias técnicas, metodologias experimentais que nós usamos. Estão na confluência da química com a física, com
às vezes também com a nanomedicina e com a farmácia, porque repare, você no fundo tem um problema para resolver e tem que usar todas as ferramentas que sejam interessantes independentemente da sua catalogação. Por outro lado, no ambiente de investigação que nós temos nos nossos grupos, nós já temos muitas vezes pessoas de formação diversa e os temas de investigação que nós fazemos são temas transversais. Portanto, nós temos mesmo que ter conhecimentos um bocado de cada área. Não é? Portanto, e como disse o São João Pedro, ele pode falar com maior propriedade, não estamos a falar aqui daquela física teórica, não é? Claro, sim. Isso era completamente... não faz sentido, quer dizer, pode ser importante para um problema específico, mas isso é para alguém que tenha a potência por isso. Pode ser, se não tiver, não é obrigado, não se consegue, porque a versatilidade do curso permite seguir outra. E, portanto, aquelas que são obrigatórias, no fundo, são niveladoras. Não me parece que sejam... É mesmo isso, acho que o Eduardo diz, as obrigatórias são niveladoras. Também tem que estar disposta a desafiar-se, obviamente, claro. Desafiar-se no sentido em ver as coisas numa outra perspectiva, mas sempre nesta perspectiva construtiva, digamos assim. Exato. Okay? Portanto, não tenha receio disso. E há muita coisa que você já viu no curso que às vezes é muito mais elaborada do que o que nós vamos ver, por exemplo, numa disciplina de Ciência e Tecnologia de Materiais, também estou-me a lembrar, ou de Física do Estado Sólido, ou Técnicas de Caracterização de Materiais, porque são sempre numa perspectiva, como o professor Eduardo dizia, uma perspectiva voltada para uma utilização e portanto, se são obrigatórias, são sempre niveladoras. Portanto, temos que pedir, de alguma forma, desculpa ao físico, porque na volta já viu aquilo, e que ele tenha até às vezes um papel de tutor de pessoas que têm mais dificuldade, e vice-versa, não é? Portanto, essa ideia de emparelhar, ou de alguma forma arranjar uma equipa que se possa autoajudar, era muito importante nós conseguirmos neste curso. Só mais uma questão, agora vendo o percurso. Depois, a nível de doutoramento, há algum específico que já haja na área para continuar? Ou... Portanto, eu acho que aí, portanto, noto que os doutoramentos tipicamente são mais abertos. Por exemplo, nós temos o MAPFIS e temos muitos doutorados. Por exemplo, eu mostrei aquele ratinho de uma doutorada do MAPFIS, que é um doutoramento que envolve física, de física do Minho, do Porto e de Aveiro, mas que um dos grandes temas desse doutoramento é nanomateriais, ok? E nas várias perspectivas, mas também é verdade, não lhe vou dizer, tem outras pessoas que estão a fazer física de cordas. O que é, não sei se já ouviu falar, mas é assim uma física extremamente elaborada e extremamente matemática. Mas lá está, tal como neste mestrado, a Filipa pode escolher o seu percurso e note, pode fazer um mestrado em nanomateriais e quase ter todas as hipóteses de fazer tudo em CC, vou dizer assim. Eu tenho pessoas que trabalham comigo e que estão nesta perspectiva da modelização de materiais, os tais desenho de materiais com técnicas, no fundo, de física, mas em que usam, no fundo, métodos de resolução, podiam-se chamar de química quântica ou de física quântica, não é? Mas que hoje em dia já são máquinas, o próprio software é de alguma forma fechado, que nós só temos é que colocar lá dentro as nossas ideias e ele dá-nos output. Portanto, é como trabalhar com, digamos, não vai resolver à mão a equação de Schrödinger. Tem uma ferramenta que pode aprender, e eu tenho muitas pessoas que estão a trabalhar comigo a fazer investigação em materiais para captura de energia e que basicamente dizem-me assim, olha, vão à tabela periódica e vão simular o material e ver se ele absorve ou não absorve naquela... E estão a usar
técnicas que, do ponto de vista matemático, são extremamente elaboradas, mas graças a Deus já são feitas pelos computadores e não por nós. Okay? Eu só tenho que ter alguma intuição para interpretar os dados e portanto, era isso que gostava de comunicar consigo. Enfim. Ok. Em relação, só complementar, em relação aos programas doutorais, Filipa, tendo este mestrado, você tem acesso a todos os programas doutorais que pretenda, seja na área da química ou da física ou na área das biociências, porque vai ficar apetrechada para isso. Portanto, isso não é, tem um leque vasto. Pode encontrar um programa doutoral específico também nesta área, mas tipicamente os programas doutorais são assim mais abrangentes. Mais abrangentes. E você facilmente, alguém com mestre nesta área, facilmente, porque aí o que é importante depois é conseguir financiamento, uma bolsa, claro. Mas o background que vai ter permite-lhe aceder até a uma panóplia muito elevada de programas doutorais, da FCUP e fora da FCUP, não é? Portanto, também nessa parte não tem que se preocupar com isso. Isso é muito bom saber. Sem dúvida. Portanto, e mais perguntas, doutora Beatriz? Eu atrevia-me a dizer o seguinte, João Pedro, se concordares comigo. Claro que os estudantes precisam de refletir e às vezes só mais tarde é que têm questões. Eu, pela minha parte, e presumo que da tua parte também assim será, caso tenham questões adicionais que, entretanto, vos ocorram, contactem-nos diretamente, se for uma questão de... Exatamente. Eu até já estou a pôr aqui o meu e-mail, põe o teu também, por favor, Eduardo. Portanto, estejam à vontade de... Não se esqueçam, é que o prazo é dia 25, portanto, porque aí há outra mensagem que temos que dar. Não deixem de se candidatar, porque questões, eu não sei se concluo e tal. Claro que há regras, mas a informação que temos é que candidatem-se e depois, portanto, a questão, por exemplo, houve um colega vosso que me fez a pergunta, eu não sei se... Portanto, as inscrições são no dia 8 e eu acabo dia 11. Há sempre possibilidade de fazer pedidos diretamente à diretora para inscrição com algum atraso. Portanto, não deixem de se candidatar por causa de uma questão do prazo de conclusão da licenciatura não bater certo com a inscrição no mestrado. Portanto, nós dizemos, candidatem-se todos e nós estaremos aqui para ajudar a resolver as situações que eventualmente surjam, está bem? Mas eu diria mais, ao candidatarem-se, mesmo sem a licenciatura concluída, vocês não são penalizados, porque se vocês forem ver nas condições de candidatura, nos critérios de candidatura, está lá mesmo dito que as pessoas que ainda não são licenciadas podem candidatar-se e é tido em conta, por exemplo, na média de candidatura, a média de todas as UCs efetuadas, ponderada pelas unidades de crédito e, portanto, no processo de escolha de seriação, isso é válido transversalmente para toda a FCUP. Portanto, ninguém se deve, eu acho que todos, não sei se há aqui pessoas que ainda não concluíram as respectivas licenciaturas, estão a pensar ou terminar o projeto, por exemplo, em setembro, não devem candidatar-se, eu não diria se estão interessados, devem, e essas questões não vão estar, portanto, não são penalizados por não terem a licenciatura concluída, só depois mais tarde. Claro que à data das matrículas tem que ter a licenciatura concluída, mas mesmo aí depois há alguma flexibilidade. Algum desfazamento temporal. Okay? Mas notem que este ano surgiu esta época, devido ao Covid, surgiu esta época que, portanto, há questões do início tardio das aulas. Eu não sei ainda, portanto, se por acaso, estou a dizer, imaginem que vocês vão fazer a última disciplina nesta época especial que, pelos vistos, vai abrir no âmbito das medidas Covid. Eu acho que nós tudo faremos para que tenham a oportunidade. Portanto, não deixem de se inscreverem
para mesmo se tiverem que aceder a esta época especial. Exato. Portanto, Eduardo, chegaste a pôr aqui o teu... Pronto, muito bem. Enviei para todos, pronto. Eu também, pela minha parte, eu julgo que o João Pedro também estarei disponível, ou até presencialmente, sabem que aqui no meu gabinete, ou então por e-mail, ou numa breve sessão Zoom também se arranja. Hoje em dia nós fazer, às vezes é mais fácil. Portanto, se alguém tiver alguma questão depois que entretanto surja nos próximos dias, estão à vontade. E ao professor João Pedro, naturalmente, se calhar até ele diretamente, ele é o... Qualquer um de nós, nós estamos num estado quântico entrelaçado, portanto, dizem a um, o outro sabe automaticamente. Portanto, já viram que sou físico, dúvida, eu ligo diretamente e ele esclarece. Exatamente. Portanto, estejam à vontade. Eu queria também agora aproveitar para agradecer à doutora Graça e à doutora Beatriz terem ficado aqui conosco e com os sobreviventes, digamos assim. Doutora Graça, não a estamos a ouvir. Olha o microfone. Estava a dizer, obrigada professora, foi com muito gosto que estivemos aqui, e já agora dizer aos alunos, se não encontrarem os professores, podem vir ter connosco que nós ajudamos a encontrar. Exatamente. Muito obrigado, então. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado. Obrigada, professores, boa tarde. Boa sorte. Boa tarde. Obrigada.